Bom dia, igreja. Tudo bom, gente? A gente está aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Deus é maravilhoso. E Ele colocou esse tema no nosso coração para todo o Ministério de Família das Academias da Fé. A gente está falando sobre portas abertas para a reconciliação, como eu falei, né? A gente está baseado em um versículo chamado, que é 2 Coríntios 5,18, diz assim, tudo provém de Deus, a gente já leu mais cedo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Continue aí, filha, por favor. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que privilégio, né? A gente estava falando aqui mais cedo que Deus nos reconciliou, Ele deu um passo em nossa direção, nos reconciliando com Ele. Amém. Olha que coisa interessante, né? Mas Ele foi muito mais além. O que Ele fez? Ele confiou a nós essa palavra da reconciliação. Amém. Isso é muito profundo. Privilégio. Porque, não é um privilégio, né? Porque, pensa, né? Quantos creem em Deus aqui? Amém. Você já pensou que Deus crê em você? Pastor, que isso? Deus crê em você. Ele confiou a você e a mim a palavra da reconciliação. Ou seja, Ele acreditou que você e eu vamos fazer tudo aquilo que Ele programou para a gente fazer. Entende? Que a gente não vai se desviar, que a gente não vai entrar por sabe? A gente vai fazer aquilo que Ele programou para a gente fazer. Amém. Deus acredita em você e acredita em mim. Não é legal isso, gente? Ele poderia ter dado isso aí para anjos, né? Não, os anjos vão ter a palavra da reconciliação. A natureza. Ele poderia ter criado de uma outra forma, mas não. Ele falou assim, você foi reconciliado para reconciliar outros. Amém. Olha que legal, aleluia, gente. Se isso não mexe com o teu coração, não sei o que mexe, não é verdade? E a gente vai falar sobre isso, e a reconciliação bíblica, ela não é apenas a ausência de conflito, mas a restauração ativa de um relacionamento de confiança e amor, proporcionando cura espiritual. Entende isso? E nessa manhã, a gente quer que você saia daqui pleno e convicto de que Deus te ama. Amém. Deus te ama, Deus me ama. Amém. E Ele fez tudo para se aproximar da gente. Mas para que a gente possa contar isso para você, a gente precisa contar uma historinha antes. Posso contar uma historinha para vocês? Podemos? Quem vai contar é a Raquel. A Raquel que vai contar a historinha. Ela vai contar a história, um pedacinho, o início da vida dela, para a gente poder depois compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Pode ser? Podemos? Manda ver. Então, gente, eu não sei se... Eu já falei isso aqui outras vezes, não sei se todos já ouviram, né? Pode ser que tenha gente... Eu sei que tem gente nova aqui, pode não ter ouvido isso ainda. Mas vou falar, assim, bem sintetizado, e um outro dia eu gasto mais falando sobre isso, mas é necessário muito falar sobre isso, porque tem tudo a ver com essa revelação desse amor extraordinário de Deus por nós. Então, para quem não sabe, eu sou adotada. Eu sou filha do coração da minha mãe. E como é que se deu isso? Vou contar para vocês. Minha mãe e meu pai já eram casados e a minha mãe tinha o sonho de ser mãe, mas não conseguia engravidar. E minha mãe era enfermeira, trabalhava numa clínica aqui no Rio de Janeiro. E ela disse para minha tia... Trabalhava ela e minha tia nessa clínica. Na maternidade. E ela disse o seguinte, olha, se aparecer alguém aí doando alguma criança, é minha, eu quero, para mim. E aí, nesse dia, apareceu uma mulher nessa maternidade que ia doar, ia deixar o filho. Ela avisou que ela não poderia levar essa criança embora. Naquele tempo, isso foi em 1976, não faça as contas de quantos anos eu tenho para agora, tá? Mas é só para situar vocês que naquela época não existia esse controle que nem a gente tem hoje. As coisas eram diferentes, é bem diferente, né? Você deve ter histórias na sua família, né, que acontecia isso, né? A pessoa deixava a criança, tal, e a pessoa ia lá e registrava. Ok, gente? Beleza? Só, assim, situando que foi há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Então... é diferente, né? Era diferente. Ponto para ele. E aí, nesse dia, essa mulher chegou lá
e deixou a criança. E aí a minha tia estava de plantão nesse dia e me pegou e levou para minha mãe. Mas não estava nos planos do meu pai, e assim, só um apêndice. Eu não conheço a minha mãe biológica até hoje. Eu já tentei buscá-la em todas as informações que ela deu. A gente não encontrou o endereço, não sei se o nome dela é o nome que ela deu. Enfim, não acho a minha mãe. O Léo tem mais vontade de achar ela do que eu. Mas eu queria só olhar, eu só queria olhar para minha mãe e dizer para ela assim: mãe, muito obrigado. Porque ela podia ter desistido. A história que eu sei é que ela trabalhava num lugar em que, quando ela engravidou, ela precisava abrir mão do filho, porque a pessoa falou para ela: eu posso manter você ou a criança, os dois eu não tenho como. E essa minha tia, que foi a única pessoa que viu de fato a minha mãe, disse que na hora que ela realmente me entregou, ela chorava muito, ela tentou assim ao máximo. Então, tu imagina o sofrimento de uma mãe, um bebê pequeno, você abrir mão, porque ela não tinha como. E ela foi e cedeu, né? A criança entregou, e essa criança sou eu. E ali, aos 13 anos, foi quando eu tive a informação de que eu era adotada. Isso não estava nos planos dos meus pais. Para os meus pais, eu cresceria e nunca saberia que era adotada. Mas, devido a uma ameaça da família, uma ameaça externa, que alguém queria contar para me desestabilizar, para me deixar triste, falou assim: não, eu vou contar então para a Raquel que ela não é sua filha. Então, eles precisaram contar, para contar a versão deles, a história deles, por eles, né? E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu estava no meu quarto, eles sentados, chorando copiosamente, dizendo que eu era filha do coração, que não era para eu me entristecer com isso. E eu falei para eles: não mudou nada. Nada muda, vocês vão ser os meus pais, vocês são os meus pais. É quem me construíram, é quem me ensinaram. E, aos 13 anos, isso estar junto com a minha conversão. Aos 13 anos, eu aceitei a Jesus. Eu não tinha, aos 13 anos, a revelação desse amor que eu tenho hoje. Essa maturidade e essa consciência, de fato, de quem Deus é na minha vida, foi vindo ao longo do tempo. Mas, aos 13 anos, de fato, eu entendi o que era o amor de Deus. Eu poderia ter sido... Quantas coisas, né, poderia ter acontecido se essa minha mãe biológica tivesse desistido e essa mãe que Deus providenciou para mim escolheu me amar. Ela escolheu me amar. Mesmo sem ser aquele filho ali que você gera na barriga, que você tem uma intimidade durante 9 meses, que você conversa com essa criança, que você está ali com ela escuta a sua voz e ela te reconhece. E eu não tive isso com a minha mãe, que me criou de fato, mas ela decidiu, ela escolheu me amar. E aí, tendo essa consciência, como eu não vou ser amada? Como eu não vou entender esse Deus que cuidou de mim lá no ventre da minha mãe? Ele disse para mim: Raquel, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho uma história para contar através da sua vida. E aí sim, eu sei o quanto eu sou amada. O Léo, posso dizer isso, que está comigo todo o tempo. A gente namora há 32 anos. 32 anos, isso. Perto da Copa de 1994, aquela do Bajo e tal. Gente, eu nunca vi a Raquel reclamar disso. Eu nunca vi a Raquel achar que foi desmerecida, que foi abandonada. Pelo contrário, ela sempre escolheu o diferente. Ela sempre escolheu o seguinte: Deus tinha um plano para mim. Amém. Eu fui amada por Deus. Que eu não sei, a gente não sabe como seria a vida dela se ela permanecesse, né, naquela outra família, né? E a gente sabe que uma pessoa estava querendo ter um filho, né, e amou a Raquel de uma maneira, sim, demais, né? A minha sogra é maravilhosa. E ela amou a Raquel, e era uma família que era uma família cristã. Olha que legal, né? A mãe dela nem estava na igreja nessa época, estava um pouco perdida ali, né? Tonta, mas Deus já tinha planos. Com a chegada da Raquel, com esse momento que ela diz, né, que foi o momento que contaram para ela, que esse momento tenso, a mãe dela voltou para Jesus, né? Ela recebeu a Jesus, né? Então, olha só, por que a gente está contando essa história? Ela está contando essa história para dizer para você o seguinte:
a tua história pode ser muito parecida com a dela, pode ser diferente, mas uma coisa é certo, Deus sempre quis mostrar para você o amor dele. Amém. Ele te cercou de um jeito, de uma maneira, não é verdade? Vamos pensar na nossa história. Né? Aquilo que Deus vem fazendo ao longo da tua história, da minha história, né? Para se aproximar de você, para estar perto, estar próximo, para dizer o seguinte, eu te amo. Eu fiz um sacrifício na cruz do Calvário por você. Se só tivesse você, ele faria a mesma coisa. Amém. Entendi isso, gente? Então, assim, a Raquel, ela fez essa escolha. A gente não está falando aqui da Raquel. Eu estou falando do amor de Deus sobre a vida dela. Ela entendeu esse amor de Deus muito cedo. Então, a gente já está junto há 32 anos. Eu conheci a Raquel, ela tinha 17 anos, ou seja, 4 anos após essa mexida toda, né? Pouquíssimo tempo, pouco tempo, né? Ela tinha 17, eu tinha 19, não é isso? Então, a gente vem caminhando ao longo desse tempo, 30 e poucos anos juntos. Eu nunca vi a Raquel levantar essa bola, sabe? Eu fui abandonada. Por quê? Porque isso é uma escolha que a gente faz. Essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer. É por isso que a gente quer falar hoje sobre a revelação do amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Entende isso? Lê ali, filha, por favor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus ele é derramado em teu coração. Já foi derramado no teu coração e no meu coração. Vamos pensar na nossa história? Cada um tem uma novela para contar. A história da vida da Raquel é uma novela. Né? Dá um livro muito legal. Agora, o fato da gente passar por desafios ou situações dessa natureza não tem nada a ver. Não está linkado. Deus não me ama. Eu passei por dificuldade. Não. Deus sempre te amou e Ele sempre vai te amar. E não significa, gente, que passar por aflições, passar por pressões, por dificuldades, não está ligado ao quanto Deus nos ama. A gente vai passar por aflições, vamos passar por tribulações, por dificuldades, e a presença de Deus em nós e a consciência dessa revelação desse amor traz a gente a consciência de que a gente é assistido todo o tempo. Sim. Você não deixou de ser assistido porque você está no meio do conflito dentro da sua casa, no seu trabalho, ou por falta de dinheiro. Não, Deus te supre o tempo todo. Sim. Ele te vê, Ele te assiste, Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa. Então, não está ligado o quanto a gente sofre. Então eu sofro, eu faço um monte de coisa e eu... Será que eu sou amado? Não, você precisa ter essa certeza de que você é profundamente amado. Quer ver uma prova de que você é amado? Eu vou contar uma historinha minha rapidinha também, né? Quando eu me converti, foi assim, eu ia para a igreja com a minha madrinha com 5 anos de idade. Vou contar rapidinho, 5, 6 anos de idade. E aí eu ficava encantado com o retroprojetor, aquelas letras aparecendo lá, né? Já viu minha idade, né? E velho. Aquelas letras aparecendo. Quem pega do tempo do retroprojetor aí? Ficar trocando aí. Tá vendo? A galera aí toda tá junto comigo. Aquelas letras apareciam na parede, gente. Que coisa linda. Imagina uma criança com 5, 6 anos, né? Olhando aquilo. Que coisa incrível. E eu estava aprendendo a ler, né? Que maravilha, né? Beleza, passaram 10 anos. Me afastei da minha madrinha, 10 anos depois. Eu lembrava de algumas músicas ainda. Pois eu sou convidado por um amigo para ir na juventude, num sábado. Você quer ir lá no culto de juventude da minha igreja? Quero. Chego lá. Quando chego lá, toca uma música que eu conhecia, naquele retroprojetor lá. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus. Um garoto de 16 anos, 15, 16 anos, olhou aquele negócio. Gente, Deus estava me cercando o tempo todo, conduzindo a minha vida o tempo todo. Entende? Com você foi a mesma coisa, ou não foi? Né? Se você olhar para a tua vida, como Deus vinha te cercando, né? Ele moveu o mundo espiritual, Ele moveu anjos e pessoas aqui na terra para que você fosse salvo, para que você encontrasse Jesus. Foi ou não foi? Se isso não é amor, é o que então, gente? Você é amado por Deus. Fala, eu sou amado por Deus. Eu sou amada por Deus. Ele tem feito tudo para te mostrar esse amor.
por você. Bom, nós fomos e somos amados. É importante dizer isso, né? Porque a gente às vezes tem a noção de que a gente foi amado. Mas quando a gente está no dia a dia, como a Raquel falou, talvez a gente não esteja tão amado assim. Quando eu erro, quando eu falho, né? A intensidade do amor de Deus nunca muda. Nunca muda. O mesmo amor que ele teve naquele dia, 2000 e poucos anos atrás, na cruz do Calvário, é a mesma intensidade de amor de hoje. Amém. Deus não muda. Deus não muda. A Bíblia chega a dizer que o amor de Deus se renova todos os dias, toda manhã. Então, quando você acordou agora de manhã, gera um amor novo sobre a sua vida. Você vai dormir amanhã, segunda-feira, quando você acordar, terça-feira, é um amor novo sobre a sua vida. Então, a intensidade do amor de Deus nunca muda. Está claro isso, gente? Fala comigo. A intensidade do amor de Deus nunca muda. Ele continua me amando. Da mesma forma. Da mesma forma. Não há nada que possamos fazer que altere o amor de Deus por nós. Você não vai fazer coisas boas para que Deus te ame mais. Você vai fazer, as coisas ruins que você fez, os erros que você cometeu, não vão fazer o Deus te amar menos. Está claro isso, gente? Porque olha só, lê para mim, filha, ali, ó. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Não tem nada que possa te separar do amor de Deus. É isso. Não tem nada que possa fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Ele te ama com a mesma intensidade de sempre. Isso aí. Hello. Hello. Isso é importante demais, a gente ter isso bem claro no nosso interior. Eu e você. Nossas falhas, os nossos problemas, nossas dificuldades não fazem Deus me amar mais, não fazem Deus me amar menos. Ele continua me amando. Amém. Graças Amém. A Deus. Está comigo nisso, gente? Amém. Porque a gente tem essa tendência, como a gente tem a nossa carne, que faz a gente, naquele dia, gostar mais ou gostar menos de alguma coisa, né? A gente acha que Deus é da mesma forma. E Deus não é. Deus é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Amém. Sempre amor. Deus é amor. Amém. E Ele te ama. Fala de novo. Deus me ama. Deus me ama. Aleluia. Só queria deixar um parênteses. Essa minha mãe, né, que me adotou, ela não podia engravidar, me acolheu, me amou, me cuidou de mim. E aí ela começou a frequentar a igreja de novo, né? E num culto, um pastor lá na igreja que a gente era, falou o seguinte: olha, você nunca teve coragem de pedir, tem uma coisa no seu coração que você nunca teve coragem de pedir a Deus, peça hoje, peça agora. E aí ela pediu: Senhor, eu já tenho a minha filha, eu amo a minha filha, mas eu gostaria muito de gerar um filho meu. E aí ela é enfermeira, trabalhava em hospital, e depois de um mês e pouco, ela começou a ter uns sintomas, aí fez, primeira vez um beta, deu positivo, mas ela falou: não, está errado. Aí ela fez um segundo beta, não, isso aí deve estar contaminado, faz de novo. Fez 3 betas, e as meninas do trabalho dela falaram assim: Vera, você tá grávida. E aí Deus se preocupou com esse detalhe. A minha mãe sempre foi uma pessoa altamente generosa, altamente doadora. E Deus se preocupou com detalhes. Assim como se preocupou com um detalhe que a gente queria ter uma menina. Pastor Hélio que lembrou a gente isso. A gente já tinha 2 meninos grandes e, bom, não quero mais, né? Chega, acabou. Tá bom. E até que a gente vai morar fora, e aí, quando eu me vejo, eu estou grávida. Aí eu chorei, foi a primeira vez que eu chorei que eu estava grávida. Porque eu estava grávida, longe da minha família, longe de casa, sem ninguém para fazer um carinho. Porque a gente tinha viajado, a gente tinha ido morar em outro lugar. E aí eu estava grávida. Só que eu estava grávida daquela menina do meu coração, que eu tinha esse sonho. E Deus, Ele se preocupa com detalhes da nossa vida. Ele quer fazer aquelas coisas que você está aí guardado no teu coração, que você não pensa mais, mas volte a sonhar.
Volte a declarar isso na sua vida. Senhor, eu quero fazer esses sonhos que não são meus sonhos, são os sonhos que você colocou no meu coração. É isso aí. E Ele se preocupa com esses detalhes. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor Legal. dele por nós. Legal, demais. Então, a hora que eu entendi, né, que Deus me ama incondicionalmente, não tem nada que possa mudar isso, né? Eu começo a ser capacitado a amar outras pessoas. Concorda comigo? Né? Porque eu percebo que Ele me amou com os meus erros, com os meus acertos, com o meu jeito de ser. Ele me amou. Ele me ama. E aí eu posso ser capacitado a amar. A capacidade que recebemos não é carnal, mas é espiritual. A capacidade que eu e você temos para amar as pessoas que se relacionam conosco é espiritual, é algo que nós podemos pedir a Deus para que a gente possa fazer. E aí Deus vai capacitando a gente a fazer aquilo. Talvez você esteja numa fase que você pensa assim, eu não amo mais, eu não sou mais amado ou amada, né? Eu quero dizer a você tem capacidade de amar sim, porque não é carnal, é espiritual. Deus cuida disso. Deus vai cuidar disso dentro da sua casa, com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges. Deus cuida disso. Porque nós somos capacitados a amar. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Ele nos capacita a amar. Ele nos capacita a caminhar juntos. Entende isso, gente? Ele vai nos capacitando. Vou te pedir para falar uma coisa que você não falou ainda. Deus me ama. Deus me ama. Isso. Deus me ama. E quando a gente recebe a revelação desse amor, a gente é capacitado a amar outras pessoas e a gente passa a olhar essas pessoas sem julgamento. A gente passa a olhar pelos olhos de Deus. Porque se a gente escolher, a gente precisa escolher amar o nosso próximo, mas às vezes a nossa carne não vai querer, porque essa pessoa não pensa como eu, essa pessoa não é parecida comigo, não tenho nenhuma afinidade com ela. Mas Deus nos chamou a amar todos, até aqueles que nos perseguem. Você tem capacidade de amar até essa pessoa que te persegue. Sim, sim. Porque Deus chamou a gente a orar por todos. Então, a gente passa a olhar as pessoas através dessa lente, dos olhos de Deus. Senhor, eu quero olhar como Tu olhas, eu quero pensar como Tu pensas, a respeito do meu próximo. Sim, isso aí. E uma terceira questão que a gente precisa conversar é, a partir dessa revelação, tudo acontece. Se eu estou revelado no meu interior, o quanto Deus me ama, se aquilo dali estou cheio daquilo que Deus falou comigo, Tu me amas, Senhor. Está escrito que Tu me amas. Aí, a partir daí, tudo começa. Tudo começa. É o que a gente tem conversado lá em casa, né? Que é assim, vocês acham que a Raquel, todo dia, tem vontade de me dar beijinho? Tem dia que ela tem vontade de apertar o meu pescocinho. O que vocês acham? É verdade, gente. Por incrível que pareça. Coisa linda. Mas ela não faz. Ela não faz, entende? Porque tem uma questão, cara, que a gente precisa entender, que assim, os filhos de Deus possuem o caráter de Deus, certo? Qual o caráter de Deus? O caráter de Deus ele é sempre bondoso. Ele decide fazer as coisas. É assim, eu tomo uma decisão, eu tenho falado essa frase, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Você pode falar isso comigo? Eu tomo uma decisão, e os meus sentimentos me acompanham. Sempre foi assim. Quando eu falei para você que tem dia que ela tem vontade de apertar meu pescocinho, ela não aperta, porque ela tomou uma decisão de não apertar, entende? Aí o sentimento, graças a Deus, né? Falar graças a Deus. O sentimento se ajusta. Quem tem bastante tempo de casado aí? Mais de 30 anos. A gente vai fazer 30. A galera ali, legal. É assim ou não é, gente? Não é? Casal experiente ali. O sentimento, ele se ajusta. Está lá embaixo, ajusta. Está lá em cima, ajusta. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos me acompanham. Nossa grande dificuldade
da nossa sociedade é que a gente tomou a decisão de deixar o sentimento guiar a gente, né? E o sentimento guia a gente faz o que tem para fazer, o que quer fazer. A gente, igual um elefante numa loja de louças, né? Só esbarrando em tudo, sai quebrando tudo. Alguns quebram mais, outros quebram menos. A gente também fala aqui para casais, para noivos, e a gente tem falado uma coisa que a gente tem visto esse comportamento se repetindo no mundo, em que, eu vou me casar para ser feliz. Eu quero ser feliz. A minha expectativa toda é nesse cara aqui. Tá mal. Cara, se vira aí, mas tu tem que me amar, tem que me fazer feliz, tem que me fazer plena. Aí você já está frustrado. Porque a nossa expectativa, a gente precisa saber quem a gente gente precisa ser pleno sozinha. Aí eu falo para ele assim, eu me olho no espelho, nem todo dia eu me acho tão linda, embora seja. Mas nem sempre eu acho. Mas eu não dependo dele me dizer isso para eu me sentir bonita, para eu me sentir bem, para saber quem eu sou em Deus, quem eu sou nele, o que eu posso e aonde eu vou por conta dele, não por mim. Então, quando a gente entra num relacionamento assim, firme, sabendo quem você é em Cristo, sabendo que você está ali para complementar essa pessoa e essa pessoa complementar você, aí vai dar certo. Muito legal isso, né? Porque ela poderia ter tomado uma atitude, lá no início, né? Do seguinte, eu sou rejeitada, eu sou uma pessoa rejeitada, Ela poderia ir por esse caminho, né? E se você foi por esse caminho, existe caminho de volta. Existe caminho de volta. Existe o caminho de você ver, não, eu sou amado por Deus. Eu sou amada por Deus. Ele me ama e Ele me amando já é suficiente. Amém. Entende isso? Você pode ter passado por situações extremas na vida, situações bem difíceis, né? E a gente não está, de forma nenhuma, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Muito, mais do que a gente gostaria, né? Mas o mais importante não é o que fizeram comigo, mas é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo, entende? E aí você precisa ter essa consciência. Lógico, algumas situações são mais difíceis, outras mais, né, menos difíceis, mas eu e você, com essa consciência de que Deus me ama, Ele me amou, Ele se entregou por mim, Ele mandou o Filho dEle antes de você aceitá-lo, antes de você recebê-lo, Ele já te perdoou de tudo. Aleluia. Está tudo perdoado. Até aquilo que você ainda vai cometer de erro, está perdoado, sabia? Você precisa tomar esse perdão para você, né? Que é com arrependimento, entende? Mas aquilo que Ele tinha para fazer, a obra que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Está feito lá. Deus acredita em você. Deus acredita que você vai viver em paz com você mesmo. Vou falar uma coisa para você que é importante demais a gente falar sobre isso. Muitos de nós cometemos falhas na vida, falhas que a gente poderia não ter cometido e que pode ter causado algum prejuízo para alguém, né? Quero dizer para você o seguinte, Deus já te perdoa. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, e tornar 0 km de novo, 0 quilômetro de novo. E alguns de nós, pausa dramática, brincadeira. Alguns de nós estão fazendo uma coisa que é terrível, que é eu mesmo não me perdoar. Eu cometi um erro, já me arrependi, mas eu não consigo me perdoar. Sabe o que acontece com isso? Eu estou me colocando, já parou para pensar que quando eu não me perdoo, quando eu me arrependi, eu estou me colocando acima de Deus. Porque Ele me perdoou. Ele me perdoou, mas eu mesmo não me perdoo. Ou seja, eu estou me colocando acima de Deus. Já parou para pensar nisso? Que é um erro, que é um pecado. Vamos pensar, né? Se Ele, que é o Todo-Poderoso, que tem todo o direito, Ele te perdoou, ou me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Entende? Eu preciso assumir isso. Com isso, eu tomo uma decisão
e os meus sentimentos me acompanham. Eu vou tomando a decisão. É lógico que muitas coisas a gente precisa exercer crença sobre isso ao longo de muito tempo, de algum tempo. E aí o meu sentimento vai se ajustando. Está comigo nisso aí, gente? Porque Deus me ama. Fala de novo, Deus me ama. Deus me ama. Você vai ficar saturado dessa frase. Você já viu que eu escolho quais sentimentos eu dou a mão, sabia? Eu e você, nós escolhemos. Sabia que você e eu, nós não escolhemos. Às vezes você está num elevador cheio. Você não escolhe quem está do teu lado, né? Quem vai estar do teu lado? Quem vai entrar no elevador? Você e eu não escolhemos. Você está andando no centro da cidade, você não escolhe quem está andando ao seu lado, né? Mas eu escolho quem eu dou a mão. Hello? Nos sentimentos também. A gente não escolhe os sentimentos que vão andar ao nosso lado, que vão nos cercar, que vão chegar tal, mas eu e você precisamos escolher qual o sentimento que a gente vai dar a mão para andar. Entende isso? Entende isso? A gente não precisa viver à sombra das nossas histórias antigas, viver à sombra de fracassos, talvez não tenham sido cometidos por você, mas por alguém da sua casa que trouxe prejuízo para você, que deixou feridas, prejuízos ou palavras que foram proferidas a seu respeito, mas hoje você sabe que você não é aquilo que disseram para você. Então, não dê oportunidade para o inferno dizer quem você não é. Você precisa ter a certeza de quem você é. Isso. E não dar voz para ele. Você pode ouvir, as pessoas podem falar a respeito de você. Eu não me importo. Eu vou me importar com quem eu sou e quem eu sou nele. Eu tenho um Deus que me resgatou, que me livrou, que me guardou, que me deu vida. E Ele quer que eu seja um instrumento nas mãos dele. Então, quem quiser falar, que fale. É isso. A Bíblia, a gente tem umas frases que a gente fala aqui, né? Que é assim, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Amém. A gente precisa escolher qual plataforma que a gente vai andar. Entende? Eu e você precisamos escolher a quem a gente vai dar a mão. Porque tem um monte de gente querendo pegar na nossa mão. Um monte de sentimento, um monte de coisa tentando pegar na nossa mão. E eu e você precisamos escolher quem é que a gente vai dar a mão. Entende isso, gente? Muitas vezes a gente tem que largar a mão de alguém, de algum sentimento. Cara, isso aqui eu não quero. Larga a mão. Larga. Não, mas é tão bom ter esse sentimento que as pessoas olham para mim com pena e tal. E, cara, larga isso. Larga isso. Não estou trazendo peso para você. Eu estou falando... Posso estar falando para pessoas que estão aqui ou que estão vendo esse vídeo agora nesse momento. Entende? Eu e você escolhemos quem é que a gente dá a mão. E caminhamos juntos. Está comigo? Amém. Porque Deus me ama. Amém. Sempre me amou. Amém. E sempre vai te amar. Amém. Sempre vai te amar. Está comigo nisso? Você pode ficar de pé? Ou a gente escolhe, ou a gente vai sendo escolhido, sabe? Ou a gente escolhe, ou a gente vai sendo escolhido. Ah, mas você não conhece a minha história. Tudo bem, você também não conhece a minha, né? Você não conhece a história dessa pessoa que está do seu lado. Graças a Deus, quando Ele demonstra na palavra dEle que Ele nos deu o poder da escolha. E dentro desse poder da escolha, uma das escolhas que a gente pode fazer é em qual plataforma que eu quero andar. Se eu quero andar numa plataforma carnal ou uma plataforma espiritual, que é a palavra de Deus, entende? De colocar nosso pé na plataforma certa, andar, caminhar sobre essa plataforma. Como Pedro falou, né? Como aconteceu com Pedro. Pedro tinha 2 plataformas para andar. Ele estava no barco, que é uma plataforma. Ele tinha a água, que era outra plataforma para ele andar. Ele escolheu uma outra plataforma, que foi a seguinte: a tua palavra. Se você disser para ir, eu vou. Jesus falou assim, vem. Aí ele andou sobre uma palavra.
Ele andou sobre uma plataforma, entende isso? É isso que nós precisamos escolher. Quem é que eu vou dar a mão? Eu prefiro dar a mão à palavra de Deus. E você? A palavra de Deus, às vezes, ela confronta os nossos sentimentos. Eu e você vamos escolher. Todo dia. Todo dia. Porque eu decido e os meus sentimentos me acompanham. Nem sempre é instantâneo. A gente vai mantendo essa decisão todo dia, todo dia. Aí chega a 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos andando juntos. Entende isso? Aí vem o fortalecimento interior de saber quem você é, a identidade que você tem, a identidade que nós temos, de filho de Deus, de justiça de Deus. Aleluia. Vamos cantar esse de novo, Sana. Você vai cantar de novo isso comigo, consciente que Deus me ama. Deus te ama. Tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me dá valor. O seu amor Diga, igreja. Amado por meu Pai, por meu Pai. Maravilha, Pai, queremos te louvar nessa manhã. Esse teu amor intenso para conosco, imutável, estabelecido na cruz do Calvário para provar cada um de nós o
quanto Tu nos amas, Senhor. Não existe maior amor do que este, dar a vida em favor daqueles que estavam perdidos. Graças a Deus, Pai, te agradecemos, não duvidamos e tomamos posse, crendo na Tua palavra, do intenso amor sobre a nossa vida. Assim, podemos também amar aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa, pelas palavras que nós recebemos no nosso coração, de entendimento. Muito obrigado. Pai, eu abençoo as famílias dessa igreja, os nossos filhos, eu abençoo aqueles que estão nos visitando, as famílias que estão aqui nos visitando. Cobre, Senhor, a cada um de nós com esse manto de carinho, de proteção, de saber que ao olhar para Ti sempre nós vamos receber do fluir do Teu amor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Maravilha, hein?